eu comecei pelo final, mas o Senhor vai nos fazer chegar em um bom lugar, amém? Você veio com expectativa, você vai ouvir a palavra do Senhor. E ela é apta, irmãos, para separar alma e espírito. Só ela nos faz discernir o que é o nosso sentimento e o que realmente é o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito. Amém? Então nós vamos ouvir a palavra e eu tenho certeza que a palavra vai trazer consolação, admoestação, exortação para aquilo que nós precisamos. E, como vocês sabem, eu falei isso, nosso culto hoje, nosso tema do culto de hoje é A Mudança Começa por Mim. E esse tema está no meu coração, na verdade, desde o ano passado. Mas eu estava orando ao Senhor qual seria o momento certo para compartilhar isso com vocês. E eu senti paz no meu coração para trazer essa mensagem para vocês no nosso começo do ano, nosso primeiro culto. Porque realmente a gente faz muitos planos, muitas metas para o nosso começo de ano, não é assim? Ou só eu faço isso? Eu saio planejando o meu ano todo, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou conseguir tal coisa, esse ano eu termino tal coisa, e a gente sai fazendo várias metas, e a gente pensa na mudança. Obrigada, gente. E a gente pensa nas mudanças que a gente quer que aconteça ao longo do ano. Porque a gente não faz meta à toa, não é verdade? A gente faz meta com expectativa na mudança que vai acontecer. Pelo menos eu faço meta já pensando naquilo que eu vou receber lá na frente. Por exemplo, a pessoa, quando ela coloca a meta dela lá, ela vai fazer uma dieta, esse ano ela emagrece. Aí ela começa a dieta dela na segunda-feira, porque final de semana não dá. Ela começa a dieta na segunda-feira, ela pensa, agora vai. E ela já não está olhando para a segunda-feira naquele momento que ela começou, ela está pensando no futuro, aquilo que ela vai receber no futuro. Quando a gente começa a exercitar o nosso corpo, a gente não fica pensando no agora. A gente pensa no futuro, quando a gente estiver lá na frente, como o nosso corpo vai estar, como a nossa saúde vai estar. Então, quando nós fazemos metas, geralmente a gente pensa na mudança que a gente vai encontrar lá no futuro. A gente tem sempre dois caminhos a seguir, o caminho de ir e o de não ir. E a gente pensa, se eu for lá na frente eu vou me encontrar de tal forma. E se eu não for lá na frente, eu vou me encontrar de outra forma. Então, à medida que nós fazemos escolhas, nós vamos nos deparar de uma forma lá no nosso futuro. Vocês estão me entendendo? Se você escolher ir, você vai estar de uma forma. Se você escolher não ir, você vai estar de outra forma. E eu vou começar fazendo uma pergunta para você. O que você espera que mude na sua vida? Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. O que você tem esperado que mude? E agora eu vou fazer outra pergunta. O que você quer que mude em você? Agora você olha para dentro de si, tal área eu preciso mudar, tal coisa eu preciso consertar. Olha para dentro de você e responda para você mesmo também essa pergunta. O que precisa mudar dentro de você? Sabe, às vezes nós pensamos em mudança e quando nós falamos sobre mudança, a gente já pensa logo naquilo que a gente quer que mude em determinada situação, em determinada pessoa. A gente sempre encontra primeiro o problema do lado de fora. Mas foi por isso que eu falei que a mudança começa por dentro de mim e por dentro de você. Porque o problema às vezes não vai estar do lado de fora. Embora exista uma situação do lado de fora, mas esse ainda não vai ser o maior problema. O maior problema é como nós nos deparamos com a situação. Tudo depende da nossa ótica, do nosso ponto de vista. Como a gente está olhando para aquele ponto. Como nós estamos olhando para aquela situação. Mas sabe, o Senhor não quer que a gente fique olhando para determinadas situações somente por aquilo que é externo. A Bíblia diz que Ele nos deu o seu Espírito, e porque Ele nos deu o seu Espírito, nós podemos olhar com os nossos olhos de dentro, com o nosso verdadeiro eu. Amém?
com o nosso verdadeiro eu, com o nosso espírito. Então hoje eu e você podemos começar uma mudança. Enquanto eu estava aqui no momento de louvor, me veio uma imagem de uma locomotiva. E você sabe para que serve uma locomotiva? Uma locomotiva serve para puxar os outros vagões durante o caminho, no trilho de um trem. E eu fiquei pensando, falei, Senhor, por que eu estou vendo uma locomotiva? Eu fechei os meus olhos e o Senhor me disse que nós fomos chamados para puxar a outros. O Senhor não quer que a gente fique parado esperando as coisas acontecerem. Se a mudança começa dentro de mim, eu já sei disso. E eu preciso agora dar passos, irmãos, que vão incentivar outras pessoas a mudarem. Eu costumo dizer que uma palavra que a gente fala e não vive, não transforma a vida de ninguém. Mas agora, quando nós falamos e vivemos, irmãos, é como Jesus. Jesus, ele era a própria palavra e ele diz também que ele era a vida. Ele era a palavra e era a vida porque ele fez tudo que o Pai ordenou que ele fizesse. Ele só pôde ser a nossa vida porque ele foi obediente. E sabe, quando à medida que nós vamos falando coisas, vai saindo vida de dentro de nós, só se nós formos obedientes. Se não formos obedientes, nós não vamos mudar a vida de ninguém. Nós vamos permanecer no mesmo lugar. A gente pode até dar bons conselhos, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente lê livros, mas nós não vamos transformar a vida daquela pessoa. E sabe, o pior não é não somente não transformar a vida da pessoa. O pior, irmãos, é nós permanecermos no mesmo lugar. Mornos, como a Bíblia diz. E a Bíblia diz que aquilo que é morno, o Senhor cospe, Ele vomita. Ele não vai permanecer com o que é morno. Eu e você precisamos estar vivos por dentro, aquecidos pelo Espírito. Preparados realmente para a mudança que o Senhor tem para a nossa vida. Para a mudança que Ele quer que aconteça. Amém? Existe uma expectativa do Senhor mesmo ao seu respeito. Ele deseja ver você crescendo e avançando. Amém? Ele deseja ver você vivendo, irmãos, todas as palavras que Ele tem ao seu respeito. E para começar a falar de mudança, a mudança começa por mim, por você, porque nós estamos em Cristo. Amém? Nós não podemos esperar a mudança naqueles que estão lá fora. Ainda que eles mudem, nós sabemos que talvez seja uma mudança passageira, porque eles não conhecem ao Senhor. Ou talvez seja uma mudança que não os levem até a eternidade. Mas eu e você temos a mudança que nos levam até a eternidade e pode atrair as pessoas também para o mesmo caminho. Amém? Nós estamos caminhando em direção a um alvo. E o nosso alvo é Cristo. Amém? Nós precisamos caminhar até que nós alcancemos a perfeição, como a Bíblia diz. Nós precisamos continuar acreditando nisso todos os dias. Todos os dias, ao deitar, ao se levantar, nós precisamos continuar acreditando. Ei, o meu alvo é Cristo, eu estou indo para um bom lugar. Eu preciso alcançar as pessoas. Eu preciso ser a mudança para alguém hoje. Eu preciso ser a resposta para alguém. Amém? Então, eu quero que vocês abram lá comigo em 1 João 3, no verso 9. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema. Nosso amigo da mídia vai colocar o versículo aqui para a gente, 1 João 3, verso 9. E diz assim: aquele que é nascido ou gerado em Deus não peca habitualmente. Ou seja, não peca porque quer pecar. Não comete pecados porque, eu vou pecar aqui porque eu quero pecar. Não. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente.
porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Amém? Então, nós que somos nascidos do Senhor, não pecamos habitualmente, nós não temos o hábito de pecar, porque a semente do Senhor está plantada nos nossos corações. Então, irmãos, você vai cometer um pecado, digamos assim, você não vai pecar porque você decidiu pecar. Você vai pecar porque você ainda está num processo de transformação. Eu e você estamos nesse processo. Nós não vamos acertar sempre, mas também não vamos viver na prática do pecado. Amém? Essa é a mudança que Cristo Jesus causou dentro de mim, dentro de você. Nós fomos livres do pecado, livres da maldição. A Bíblia diz que nós fomos redimidos da maldição da lei. Sabe, a maldição da lei tentava consertar o homem, mas a lei não conseguiu, só Cristo conseguiu nos consertar, nos fazer de novo, transformar a nossa vida. Amém? Então, se eu ou você pecarmos, não é por motivo de decisão. Amém? Eu espero que você não faça isso. Se você fizer isso, se arrependa, seja rápido em se arrepender. O Senhor é rápido em nos perdoar. Amém? Mas você tem um intermediador, que é o nosso Cristo. Ele é o nosso advogado. Amém? Ele está à nossa disposição, pronto para nos perdoar e nos apresentar diante do Pai. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas nele não foi encontrado pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, ele sabe o que eu passo, ele sabe o que você passa. Amém? Por isso ele é o nosso intermediador, por isso ele pode intervir por nós. Porque ele veio como homem, ele se fez carne, para saber o que nós passamos. Amém? Vamos continuar. Agora que nós somos nascidos de novo, existe uma mudança que já aconteceu por dentro. Mas essa mudança, ela aconteceu no nosso espírito, mas a Bíblia diz que a nossa alma precisa ser renovada pela palavra. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, você lê lá depois. Existe uma mudança que acontece continuamente, todos os dias, uma mudança que não para nunca. Que é o processo de transformação. Então, nós podemos dizer que nós estamos no meio de um processo de transformação. Amém? Até a volta do nosso Senhor. Nós estamos no processo de transformação. Todos os dias, irmãos, nós vamos nos deparar com situações, com palavras, com pessoas que vão alinhar aquilo que nós já recebemos pela palavra. Se nós nos deixarmos levar pelas nossas emoções, nós vamos ser carnais. Amém? E o Senhor não quer que sejamos carnais, Ele não quer que a gente ande na carne. Eu e você tem um fruto que nós podemos dar, e é o fruto do Espírito. É um fruto que revela amor às pessoas, que revela alegria, que revela paz, que revela bondade, que revela mansidão, que revela domínio próprio. Nós podemos revelar esse fruto para as pessoas. Mas nós estamos sendo transformados todos os dias, continuamente. E nós temos a ajuda do Espírito Santo. Amém? Você pode repetir isso comigo? Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Então você pode caminhar nessa verdade. Você pode caminhar nesse processo de transformação. Amém? Provérbios 4:18. Diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, vereda significa caminho. Então, seu caminho é como a luz da aurora, que tem que brilhar todos os dias, mais e mais até ser dia perfeito. Foi por isso que eu disse, nós estamos num processo de transformação. E a vontade do Senhor é que a gente brilhe hoje, que a gente brilhe mais amanhã, que a gente brilhe mais e mais depois de amanhã.
Amém? A nossa luz não deve estar apagada. Não deve estar debaixo da mesa, como diz lá em Mateus. Amém? Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo, mas para colocar em cima, para iluminar tudo. Então você foi chamado realmente para iluminar tudo, para ser luz nesse mundo. Amém? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto é conhecer a Cristo, nascer de novo. E eu vou ler com vocês 1 Pedro, verso 18 e verso 20. O primeiro ponto para a nossa mudança, amém? É conhecer a Cristo, é nós nascermos de novo e reconhecer tudo que Cristo já fez por nós. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Repete, o sangue de Jesus. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, nós não fomos redimidos por prata, por ouro, ou por todas as riquezas desse mundo, mas nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus. E eu gostei dessa versão porque ela diz que nós fomos redimidos da nossa vida vazia. Sabe, antes nós andávamos por aí procurando, irmãos, uma resposta, procurando uma solução, procurando o que fazer. Mas quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos a resposta. Nós encontramos a solução necessária para as nossas vidas. Nós encontramos o que fazer. Irmão, se você está com o Senhor, nunca falta o que fazer. Se falta o que fazer, está errado. Amém? Nós temos sempre tarefas a cumprirmos. E eu não estou falando somente dentro da igreja. Mas existe uma tarefa, uma responsabilidade minha e sua de sermos a luz nesse mundo, como eu disse. E sabe, irmãos, ninguém vem observar ninguém que está xoxo, que está sem graça, que está sem sal. As pessoas vêm observar uma pessoa radiante, que tem algo para transmitir, que tem algo para oferecer, que fala diferente, que pensa diferente. E Cristo nos comprou com o seu sangue para isso, para sermos diferentes desse mundo, para sermos diferentes de tudo aquilo que o mundo já viu. E eu vou ler com vocês Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E nós sabemos que nosso Senhor morreu pendurado numa cruz. Então, ele foi feito maldição no nosso lugar. Então, o nosso primeiro ponto é reconhecer aquilo que Cristo fez. Porque a mudança que a gente espera não começou na nossa decisão, mas começou na decisão do nosso Senhor. Começou na decisão do próprio Jesus Cristo, quando Ele se entregou por nós. Então, o primeiro passo não foi meu e não foi seu, foi de Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer, Jesus deu o primeiro passo por mim. Agora, depois que ele deu o primeiro passo, existe um caminho que você deve percorrer. E foi por isso que eu falei, você está caminhando, você está num processo de mudança. Eu vou ler com vocês Gálatas 6:9. Seja perseverante. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Amém? Nós precisamos nos manter firmes, não nos cansar. Eu acho que eu comecei a ler o outro ponto, mas amém.
O 2 é ser perseverante. Amém? Nós falamos que o primeiro passo quem deu foi Jesus Cristo. E agora o ponto 2 que eu vou falar com vocês é sobre perseverança. Eu já li o texto, Gálatas 6:9. E nós podemos ser perseverantes sem desanimarmos. E a Bíblia diz que se nós formos perseverantes, nós vamos alcançar o bem. Nós vamos alcançar aquilo que nós temos esperado. A Bíblia nos inspira, na verdade, a sermos perseverantes, a nos mantermos firmes. Se você está no processo de mudança, eu quero te dizer que ao longo do caminho você vai se deparar com muitas situações que vão vir realmente para te parar. Mas, irmãos, quando você é perseverante, você não fica parado olhando para a situação, você passa por cima dela. Você vai além daquilo que você vê. Sabe, quando nós somos perseverantes, nós não ficamos parados olhando para cima, procurando a solução. Você se mantém, você fala, não, eu vou continuar, nada vai me parar. Você pode ser perseverante. Amém? Filipenses 3:13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós podemos nos esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para o nosso alvo, para o prêmio que nós temos em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica perdendo tempo demais olhando para o erro que a gente cometeu ou olhando para o passado. Mas eu vou te falar algo, à medida que você olha demais para uma situação, aquilo se torna muito grande para você. Então, quero te incentivar, não fique olhando muito para o erro, não fique olhando para o passado, porque o seu passado vai se tornar grande. Mas sabe que nada é maior e melhor do que o seu futuro. Nada é melhor do que o Senhor tem preparado para você. Não deixe uma situação ruim se tornar muito grande para você, porque senão você vai perder tempo demais tentando resolvê-la. Enquanto Cristo já fez isso. Amém? Nós queremos mudar e às vezes a gente fica tentando corrigir tanto determinada situação, mas a gente tenta corrigir daqui, tenta corrigir dali, tenta corrigir, chama um mutirão de pessoas para ajudar a gente a corrigir aquela situação. E na verdade o Senhor só quer que a gente continue, Ele quer que a gente dê o próximo passo de fé. Amém? Não deixe uma situação do passado ou um pecado te parar, te prender, te acorrentar, te segurar. O Senhor te fez livre. Amém? Ele te fez livre para você alcançar, irmãos, o prêmio que Cristo conquistou por você. Os seus pecados, o seu passado foi lavado pelo sangue de Jesus. Você não podia resolver no passado, você não pode resolver hoje. Se você não podia se achegar diante de Deus sem Cristo Jesus morrer por você, o que te faz pensar que você pode resolver uma determinada situação sem se entregar ao Senhor? Sem confiar no que Cristo fez. Amém? Então, quando você passar por algum problema, confie naquilo que Cristo fez. Ele resolveu os seus problemas, Ele resolveu o meu problema. Nós podemos confessar isso ao Senhor e continuar e seguir a nossa vida. Não deixe o diabo colocar condenação sobre você porque você não conseguiu. Ou não seja você mesmo o seu próprio condenador. Porque às vezes a gente mesmo se condena. Eu posso dizer isso para vocês com clareza, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E quando eu não consigo fazer o que eu queria fazer, irmãos, dá vontade de eu ficar sentada e não fazer mais nada. Mas sabe, existe algo que Cristo fez por mim. Eu tenho que me levantar e continuar. Eu tenho que me levantar
pegar aquilo que está errado e seguir a minha vida, porque Cristo já fez algo por mim. Eu não posso mais perder tempo, você não pode mais perder tempo. Amém? Nós precisamos continuar e seguir a nossa vida. Amém? E o terceiro ponto, eu já comecei a falar sobre isso, é olhar para o nosso futuro. Amém? Nós já sabemos o lugar onde nós estivemos no passado. Você já sabe onde você esteve, mas eu quero te dizer que existe algo infinitamente melhor e maior preparado para você. Se você viveu coisas boas no passado, se você viveu coisas ruins, não importa. Existe algo melhor preparado para mim, preparado para você. Você já sabe onde esteve, por isso agora você precisa olhar para frente, seguir o seu caminho. A Bíblia diz lá em Abacuque, escreve a visão bem grande para que todos vejam, até aqueles que passam correndo consigam ver a visão. E sabe, existe uma visão do Senhor para o seu futuro, e eu quero te incentivar a escrever a visão. A visão que o Senhor tem te dado sobre o seu futuro, sobre você. Aquilo que o Senhor tem te mostrado sobre o seu futuro. Escreve a visão, irmãos. Que você vai passar correndo e você ainda vai ver a visão lá. Você ainda vai ver o que o Senhor te chamou para fazer, o que Ele te confiou, aquilo que Ele deu nas suas mãos. Amém? Nós estamos vivendo diariamente esse processo de mudança e nós precisamos entender que aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda é infinitamente melhor. Aquilo que o Senhor quer que a gente alcance. Sabe, o nosso maior exemplo de perseverança é o próprio Jesus Cristo. Nosso maior exemplo de mudança é o próprio Jesus Cristo. Porque o mundo esperava que ele se comportasse de um jeito. Mas Jesus, quando se encontrava com as pessoas, ele era completamente diferente do que as pessoas esperavam. Ele foi diferente quando ele se encontrou com a prostituta, até quando ele estava lá perante Pilatos, pronto para ser morto. Pilatos fazia pergunta para ele e Jesus simplesmente ficou quieto. Ele não se defendeu. Você pode ler isso lá em Mateus 27. Ele não se defendeu, Jesus se calou. Ele poderia ter aberto a boca dele e ter se defendido, porque nele não havia mal nenhum, mas ele não fez. Ele ficou quieto perante Pilatos e sabe, irmãos, às vezes nós queremos dar o nosso jeito, fazer da nossa forma, mas se nós aprendermos com o Senhor, nós seremos a mudança para alguém. Nós vamos nos comportar diferente. Ao invés de apontarmos o dedo, nós vamos abraçar. Ao invés de respondermos a determinadas situações, nós vamos nos calar e deixar que a justiça de Deus prevaleça. Que a justiça do Senhor permaneça. Amém? Nós podemos aprender com Jesus a sermos diferentes, a falarmos diferente, a nos comportarmos diferente. Ele simplesmente foi a resposta que o mundo precisava. Na verdade, ele foi não, ele é a resposta que o mundo precisa. Mas a identidade de Jesus hoje não está sendo carregada mais por Jesus na carnal, porque ele não está mais encarnado aqui na terra. A identidade de Jesus hoje é carregada dentro de mim, dentro de você. Quem carrega, irmãos, aquilo, a resposta diferente, somos nós. Somos nós que carregamos aquilo que o mundo precisa ouvir. Nós não precisamos mais gritar a nossa justiça para o mundo. Nós não precisamos gritar a nossa razão. O Senhor faz isso por nós, à medida que nós caminhamos confiando na sua palavra. À medida que nós caminhamos sabendo que estamos em um processo de transformação. E que o Senhor, Ele quer, irmãos, Ele quer realmente que a gente mude de rota, que a gente mude de direção. Ele quer nos ver acertando.
Amém? Ele quer que a gente seja realmente bem-sucedido em tudo aquilo que a gente se propor a fazer. O Senhor não te criou para dar errado. O Senhor não te criou para ser mais um ou qualquer um. Ele te fez especial para Ele. Amém? Ele te fez com um bom futuro, com um futuro brilhante. E você, irmãos, precisa ser a primeira pessoa a acreditar nisso. Eu não posso acreditar nisso por você. Amém? Como eu disse, Jesus já fez tudo, mas sabe, se você ficar parado esperando as coisas acontecerem, se você cruzar os braços, nada vai acontecer. Você precisa se mover. Você precisa se chacoalhar aí, dar uma levantada por dentro e pensar, não somente pensar, mas fazer diferente. Se movimentar mesmo, irmãos, oferecer o corpo como sacrifício. Amém? Oferecer o corpo como sacrifício, mesmo que você não queira, se dedique. Mesmo que você não esteja com vontade nenhuma, se levante por dentro e diga, não, eu vou, porque eu sei onde eu quero chegar. Amém? Você sabe onde você quer chegar, você precisa, irmãos, começar essa mudança para ontem. Amém? Você precisa começar para ontem, fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E eu quero terminar com um texto. Que está lá em Isaías 43:19. Eu vou ler na versão NVT. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Será que vocês não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Amém? Se você for ler o capítulo 43 de Isaías, esse capítulo está falando especificamente sobre o milênio. Mas sabe, como igreja, irmãos, você já está vivendo isso hoje. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Será que você não percebe? E eu fiquei me perguntando, como assim será que eu não percebo? Sabe, irmãos, às vezes a gente está vendo coisas novas acontecendo ao nosso redor, mas a gente não teve ainda coragem de entrar no novo do Senhor. A gente ainda não teve coragem de dar o passo de mudança. Porque mudança não é fácil. Mudança às vezes não é legal. A Sara me disse que ela está num processo de mudança. E sabe, irmãos, eu também me mudei muito. Muito mesmo, de uma casa para outra. E eu sei como é chato mudança. A gente tem que desfazer aquilo que está arrumado para arrumar em outro lugar. Que coisa chata. Ter que encaixotar a caixa. Encaixotar a caixa? Ter que colocar as coisas dentro da caixa. Desculpa. Mas eu acho isso muito chato. E depois tem que arrumar tudo de novo. Mas sabe, o Senhor está fazendo uma coisa nova. E se é necessário você mudar para viver o que o Senhor está fazendo de novo, seja rápido. Ainda que doa, ainda que você não queira, ainda que a alma grite e se esperneie dentro de você, na verdade, você é um espírito. Você não é movido mais pelo seu sentimento. Mudar é chato, mas é necessário. Nós precisamos sair de um lugar para chegarmos a outro lugar. Nós precisamos sair de situações, irmãos, e vermos o Senhor agindo no nosso meio. Amém? Nós precisamos passar por esse processo para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para mim, tem para você. Amém? Nós precisamos ser rápidos, irmãos, no que se diz respeito à mudança. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós não podemos deixar para segunda-feira. Nós podemos começar agora. Uma vez eu estava escrevendo, deve ter mais ou menos uns 3 anos isso. Eu estava escrevendo e eu estava fazendo alguns planejamentos meus. E eu pensei, eu vou deixar isso aqui só para a semana que vem, porque eu me organizo e começo na semana que vem.
E eu escutei do Espírito mesmo, não começa semana que vem, começa agora. Mas eu disse, Senhor, como assim agora? Eu estava sentada, como que eu vou começar isso agora? Sabe, a mudança começou por dentro de mim. E eu pude continuar aquele processo de mudança e eu vi aquela área sendo resolvida na minha vida. Então, nós podemos começar já, não deixar para amanhã. Nós não precisamos esperar. Amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você te ajudando, irmãos, a continuar, te ajudando a melhorar, te ajudando a crescer. Você não precisa colocar metas para você alcançar só daqui a não sei quanto tempo. Amém? Você tem o Espírito Santo te mostrando como fazer e qual a melhor maneira de fazer para que você chegue o mais rápido possível. Amém? O Senhor tem pressa para os nossos dias. Ele quer que sejamos rápidos. E eu quero te dizer outra coisa, não coloque metas para você que são inalcançáveis. Amém? Às vezes nós temos o objetivo, esse ano eu vou ler 80 livros. Mas, irmão, se você não leu um livro ano passado, eu quero te dizer, sinto muito, mas você não vai ler 80 esse ano. Você precisa começar um processo. Amém? Se você está com aí expectativa para ler a Bíblia, vocês viram que eu coloquei lá no grupo, né? Que nós vamos ler a Bíblia o ano todo. Quem não viu? Todo mundo viu? Então, tá bom. Então, todo mundo viu que eu coloquei lá no grupo que nós vamos ler a Bíblia o ano todo. Mas, sabe, se você colocar lá que você vai ler 10 capítulos por dia da Bíblia e você não tem o costume de ler, se você não lê um capítulo, eu quero te dizer, você não vai conseguir ler 10. Se torna cansativo, se torna chato. Nós precisamos passar por esse processo, até ser prazeroso para nós. Amém? Leitura é uma coisa engraçada. Eu não tinha o hábito de ler. Mas, à medida que eu fui lendo, eu comecei a gostar de ler. Hoje eu sou apaixonada por leitura. E eu não gostava, simplesmente eu via lá um texto, eu passava, queria correr do texto. Mas hoje eu gosto de ler. Então, se você me der um livro hoje, não vai ser problema nenhum para mim ler esse livro, porque eu passei por esse processo. Amém? Então, nós precisamos passar por esses processos de mudança para que a gente alcance o lugar que a gente deseja. Amém? Então, vocês viram lá que nós vamos ler a Bíblia o ano todo. E eu quero te incentivar a ser um leitor bíblico. Não perca o hábito de ler a sua Bíblia, de ter relacionamento com a palavra. Como eu disse, a palavra é o próprio Jesus. Amém? Então, leia a sua Bíblia. E cresça nisso, cresça naquilo que o Senhor tem te inspirado. Sabe, às vezes você vai tentar crescer na sua força, mas é muito mais fácil com o Senhor. É muito mais leve com o Senhor. As coisas fluem, irmãos, de uma maneira assim inexplicável. Amém? As coisas simplesmente acontecem quando nós confiamos no Senhor. Quando nós depositamos sobre Ele aquilo que nós queremos fazer. Amém? Glória a Deus. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês estejam animados, irmãos, porque nós vamos viver um ano de muitas mudanças. Muitas coisas vão acontecer no nosso meio e, na verdade, eu espero que você já perceba, a mudança já começou a acontecer. Amém? Esteja atento, porque o Senhor está se movendo no nosso meio e coisas vão ser tiradas, outras vão ser acrescentadas. Mas, irmãos, eu quero te dizer, à medida que as coisas forem saindo, não ache que você está perdendo. Amém? Se você está firme e se você está sendo fiel ao Senhor, à medida que coisas forem saindo da sua vida, você está crescendo, você está avançando. O apóstolo do nosso ministério fala que às vezes dar um passo, irmãos, não é retroceder, mas é avançar, dar um passo para trás. Amém? Às vezes não é retroceder, mas é avançar, porque você está deixando de ir para um caminho perigoso. Amém? Então, nós estamos caminhando para um bom lugar.